Então hoje veremos a última publicação relativa ao livro de Marcos, abordando os últimos capítulos. O capítulo 13 de Marcos, ele está na íntegra representado no capítulo 24 de Mateus, que nós já vimos, não tem nada diferente a ser abordado. O capítulo 14 de Marcos está representado em Mateus 26, e só tem um pequeno trecho que não consta em Mateus, que relata uma situação com que Jesus é seguido por um jovem, mas sem muita relevância nesse trecho. Marcos 15 está representado na íntegra em Mateus 27, e aí nós ficamos por conta de Marcos 16, que se encontra representado em Mateus 28. E aí sim, aí nós temos alguns trechos aqui a comentar que não estavam mencionados em Mateus 28. Mateus 16, do versículo 9 a 11, está relatado que Jesus apareceu de manhã cedo, no primeiro dia da semana, na ressurreição, primeiro para Maria Madalena, de quem ele tinha expelido 7 demônios. E aí assim que ele teve o diálogo com ela, né, e deu a ordem para avisar os discípulos, então ela foi de imediato anunciá-lo para todos os discípulos que haviam acompanhado Jesus, que estavam naquele momento, num momento de luto, tristes, chorando. E ela foi, contou, e eles ouvindo isso, primeiramente não acreditaram no que ela havia relatado. Depois Jesus apareceu também a outros 2 discípulos que não são mencionados aqui quais eram, que estavam a caminho do campo, né? E então esses 2 também foram aos demais discípulos para anunciar a eles que Jesus tinha ressuscitado, mas também com essa notícia eles ainda não acreditaram, não deram crédito, veracidade. Então olha só a dificuldade para aqueles que estavam mais próximos de Jesus acreditarem naquilo que Jesus passou o tempo todo falando, que ele veio para trazer o tempo da graça e que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. E aí agora estão tendo os relatos de que isso efetivamente aconteceu, e já por 2 oportunidades não acreditaram no que estava sendo dito de pessoas que foram testemunhas oculares. E aí Jesus então aparece aos 11 que restaram, né, quando eles estavam à mesa. E aí já de imediato Jesus lhe censurou pela incredulidade, que já por 2 vezes haviam recebido o testemunho de que Jesus ressuscitara e não acreditaram. Então eles foram repreendidos pela sua dureza de coração por conta disso. E aí então Jesus lhes dá a ordem para a evangelização, dizendo no versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, aqui a gente vê 2 pontos bem interessantes, né? Primeiro, Jesus encaminhando os discípulos para pregar a toda criatura e dizendo que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Nesse ponto específico, acho importante comentar que a frase, ela primeiro diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não será salvo é porque não creu. Em momento algum é dito que quem não for batizado não será salvo. Ocorre que, por que na primeira parcela da frase fala em crer e ser batizado? Porque uma atitude natural de quem viesse converter e crer em Jesus Cristo é querer ser batizado em nome do Deus triuno. Então, quem crer vai acabar sendo batizado. No entanto, se alguém chegar a crer e não for batizado, como pode eventualmente ter sido o caso daquele ladrão na cruz, né? Ele era um malfeitor, tanto que estava sendo crucificado por seus crimes, e a gente não sabe, mas existe essa possibilidade dele nunca ter sido batizado, e Jesus lhe pregou a salvação na cruz.
Então ali ele crendo, né, que de fato isso a gente consegue concluir, porque Jesus disse que ele estaria no paraíso com ele naquele dia. Então nós sabemos que ali ele obteve a salvação. E o outro ponto, né, nesse trecho importante é com relação aos sinais que vão acompanhar os que creem, né? Não necessariamente todos estes sinais, né? Mas Jesus cita alguns que podem servir como balizadores para a gente identificar aqueles que de fato se converteram e estão agindo em nome de Deus. E por fim, né, o último trecho do livro de Marcos fala sobre a ascensão de Jesus, bem sucintamente, né? Que Jesus, então, depois de ter falado a eles, ele subiu então aos céus e passou a ficar à destra de Deus. E aí que os discípulos então partiram e começaram a pregar por toda a parte, confirmando a palavra por meio de sinais, né, a todos para quem eles pregavam. Então aqui nós terminamos o livro de Marcos. Ele, como nós falamos lá no início, muito dele já estava dito no livro de Mateus. Então tentamos abordar algumas coisas que ele traz de enriquecimento em relação ao livro de Mateus. E agora na próxima postagem entramos no Evangelho de Lucas, que já é um evangelho onde nós vamos novamente trabalhar praticamente capítulo a capítulo, porque ele traz muito conteúdo que não estava nos livros anteriores. Lucas foi dos 4, ele não foi ter testemunho ocular, mas ele pesquisou bastante e fez muitas pesquisas com as testemunhas oculares para fazer o registro do livro, né? Nós já falamos lá no início dos estudos, antes do livro de Mateus, que Lucas era um médico, né? E ele era o médico particular de Paulo, que acompanhava ele. Então, assim, ele, por ser um estudioso, ele também quis buscar todo o máximo de conhecimento possível para poder estar escrevendo e relatando o seu evangelho.